Aí, pronto, comecei um pouquinho antes só pra ir enquadrando direitinho, vendo o som. Comecei um pouquinho antes, tá? Mas na realidade eu não vou começar com o tema agora não. É só pra vocês me orientarem também com relação ao som, com relação ao distanciamento, se tá tudo legal. A iluminação. Um tema delicioso que a gente vai conversar hoje. Vou esperar só mais um minutinho pra gente iniciar, tá bom? Eu não sou muito acostumada a fazer live, então me parece que as lives elas têm um tempo de duração. Eu vou aguardar esse tempo, né? Eu vou ver se aparece alguma situação específica pra ver se eu aumento a live. Se por acaso a live cair, vocês permanecem, que eu vou... Aí eu abro outra live, tá bom? A gente vai se ambientando e tentando se ajustar a essas novas tecnologias. Muito legal, Mila, beijinho. Pri, vamos lá. Tchalene, olá Tchalene. Vou esperar um minutinho só, tá bom? Pra gente começar no horário certinho. Bem-vinda, Tati, Ed. Fábio já tem uma perguntinha que eu vou fazer no final. Vamos lá? 5h30, certinho horário. Então, gente, vamos começar, tá bom? O que é que a gente vai conversar hoje? Primeiro, me apresentar. Sou Cláudia, para quem não me conhece, a maioria conhece, né? Sou Cláudia Pérez, sou psicóloga infantil, pedagoga e especialista em neuropsicologia, né? Minha prática clínica é voltada para esse público infanto-juvenil. Minha prática escolar, eu trabalho em escola, faço consultoria, dou consultoria a algumas escolas. E é um tema que realmente faz parte da minha trajetória. Então eu quero dividir hoje com vocês um pouquinho dessas questões envolvendo a criança que está em isolamento e esse dilema, né, com relação aos processos da educação infantil. Né, as escolas, de forma geral, elas estão se ajustando, elas estão se organizando para tentar levar um conteúdo de qualidade para as casas, para as nossas casas, né? Mas a gente tem sempre a gente precisa ponderar e refletir muito sobre essa questão da educação infantil, né? Será que dá para a gente trazer a educação infantil para dentro de casa, né? Esse é o tema da live de hoje e eu espero, na realidade, poder instrumentalizar vocês nessa situação, né, inusitada, inédita que a gente está vivendo e tentar fazer com que a gente passe por ela com o mínimo de prejuízo, né? Eu quero todo mundo com saúde mental, né? Papai, mamãe, colegas de trabalho, professores e principalmente a turminha nova que está ainda um pouco perdida com relação ao que está acontecendo e a gente tem que ter esse cuidado na hora de conversar, né, com a criança sobre essas situações que estão acontecendo. Então, na realidade eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é essa educação infantil, né? A educação infantil, ela é uma etapa da vida escolar da criança. A gente divide ela em ciclos. Então a gente tem o primeiro ciclo da educação infantil, que equivale a crianças de 1, 2 e 3 anos. O ciclo 2, que são as crianças de 4 e 5 anos, que essas são consideradas crianças pré-escolares, né? Elas já têm a obrigatoriedade de estar frequentando pela lei. E a gente tem a série, que era a antiga alfabetização, que entra agora como primeiro ano do ensino fundamental. E para esse grupo em especial, o primeiro ano do ensino fundamental, eu vou estar fazendo uma outra live para a gente conversar especificamente sobre isso, porque eu sei que o nível de angústia e de preocupação dos pais que têm filhos nessa etapa do desenvolvimento, nessa etapa da escolaridade, tem se perguntado muito, se questionando muito sobre se a criança vai estar alfabetizada, se vai dar tempo de alfabetizar. Então eu vou estar conversando com vocês especificamente do primeiro ano num outro momento. Hoje eu quero me deter nas crianças do ciclo 1 e do ciclo 2. Vou começar falando dos pequenininhos, né, das crianças de 1, 2 e 3 anos, que tem um desenvolvimento muito particular. Segundo a teoria piagetiana, eles se encontram no nível do desenvolvimento chamado etapa sensório-motora. Né? Então, pelo próprio nome, a gente já entende que a etapa sensório-motora
ela envolve duas grandes áreas do desenvolvimento, que é a área motora, né? Ou seja, o desenvolvimento motor como um todo, é aquela criança que ela já está andando, começa a explorar o mundo, né? Em pezinho, né? E ele começa a deslumbrar, desvendar os mistérios do universo a partir, né, do sensorial e do motor. Então, essa é uma etapa muito linda do desenvolvimento, onde os pais ficam realmente muito preocupados, porque é aquela etapa das quedas, né, daqueles sustos, e de que foi o anjo da guarda que segurou, porque realmente é uma etapa de muita agitação. Então, em especial para essas famílias, eu vou dar uma dica inicial de estar ampliando os espaços de dentro de casa, né, tentando tirar o máximo de objetos, para deixar um espaço maior para essa criança poder circular, né? Isso é importante por conta disso. Então a gente pensa aí na criança de 1, 2 anos, 2 anos e meio, né? A criança de 3 anos ela fica entre uma etapa e outra, que eu vou falar, mas a criança de 1 e 2 anos ela precisa de um espaço para ela circular. E também a questão sensorial, a criança ela descobre o mundo através do toque, ela vai pegando, ela vai colocando a boca, a gente está nesse período agora que nada pode, mais do que nunca, nada pode ir à boca. Então, a gente tem essa criança que está em processo de desenvolvimento. Então, ela fica muito instigada de pegar, de sentir, de cheirar, de jogar as coisas, porque ela desenvolve também a questão de todas as percepções, né? O aspecto sensorial, ele fica completamente ativo nessa faixa de idade. Então, a gente tem que se preocupar sim, Ana Cláudia, fisioterapeuta infantil, minha sócia na CDR, ela está alertando aqui para os riscos de acidente doméstico, de verdade. A gente tem que se preocupar que criança em casa é sempre um risco a mais. Então, quanto mais espaço a gente puder disponibilizar para essa criança nesse momento, melhor. Então, afasta a mesa, cadeira, sofá, deixa um espaço realmente para que ela possa correr, pular. Hoje tem uma psicóloga amigona minha, que é a orientadora do Vieira, a Aline, está aqui também presente. Ela postou um vídeo lindo do filho dela pulando amarelinha em casa, né? O filho dela tem, acho que se não me engano, 7 anos, Dudu. E ela aproveitou com durex mesmo, fez uma amarelinha e aproveitou para brincar com o filho. O filho dela é maiorzinho, mas para a criança menor, basta colocar alguns espaços onde ela possa pular, almofada, sempre com o cuidado dos acidentes, né? Que a gente não quer ninguém precisando sair para emergência nenhuma, pelo amor de Deus. Então, essa etapa, ela é basicamente sensório-motora, né? Eu vou me deter um pouquinho hoje no aspecto que é da minha competência em termos de conhecimento maior, né? Por eu ser neuropsicóloga, a dimensão cognitiva é a que mais me interessa, né? Não é nem a que mais me interessa, todas são importantes e têm o mesmo nível de importância. Mas a que eu detenho o maior conhecimento prático e clínico e teórico é a dimensão cognitiva. Só que a gente tem que levar em consideração que essa criança ela é multi, né? Então a gente tem aí, no mínimo, né? Se eu esquecer de alguma, vocês vão me ajudando. A gente tem a dimensão física, a dimensão sensorial, a dimensão motora, a dimensão social, que a gente chama de socioafetiva, que essa gente, infelizmente, por conta do isolamento, a gente vai ter uma perda grande com relação a essa dimensão nas crianças pequenas, mas tem solução. Eu vou dar algumas dicas específicas para essa dimensão. E tem a dimensão cognitiva, né? Então, assim, essa criança ela precisa ser vista como um todo. Hoje eu vou me deter um pouquinho mais na questão cognitiva, que é o que eu posso realmente oferecer a vocês em termos de prática e de conhecimento, né? Então, nessa fase, a criança tem esse desenvolvimento sensório-motor. Então, o que a gente pode, enquanto escola, estar ofertando para essa criança que é tão pequenininha, né? Não dá pra gente fazer, vou ser muito sincera com vocês, muito sincera mesmo. Em termos de desenvolvimento, a gente não pode ofertar para essa criança, por exemplo, o que as escolas estão ofertando para as crianças mais velhas, né? Às vezes aula online, com o tempo de duração, às vezes até do mesmo tempo da aula presencial, né? Para a criança pequenininha a gente não consegue fazer isso. A gente consegue no máximo marcar um encontro para a gente dar um bom dia, para a gente dar uma boa tarde, para a criança escutar aquela voz do professor de forma carinhosa, cuidadosa. Então, assim, é importante que a gente perceba que essa interação do professor com a criança pequenininha, ela é importante de acontecer, sim, mas a gente não pode esperar da criança que ela esteja atenta, parada e fazendo aquilo que o professor naquele momento está pedindo. E eu digo isso porque isso pode gerar um nível de ansiedade muito grande para os pais, né? Então, não é esperado que a criança faça isso. Tá? Então já dou uma tranquilidade aí para os pais que de alguma forma já tem escolas ofertando esse tipo de
de recurso. Então, às vezes, você está numa sala, né? Numa sala de socialização, e você tem uma criança que está ali sentadinha, outra criança que está ali participando, e tem a sua filha, o seu filho, que sai correndo, que não quer nem saber, que não olha nem pra televisão. E você pode ficar achando que a sua filha ou seu filho tem algum tipo de problema. E na realidade não tem. Então não é esperado que a criança pequena fique em frente à televisão. Nem é recomendado que a criança pequena fique em frente à televisão participando por 20 a 30 minutos de uma aula que necessitaria de uma interação presencial, como eu falei, da dimensão socioafetiva. E a gente, infelizmente, enquanto escola, né, me coloco enquanto escola, porque a gente não tem como fazer isso. Do ponto de vista psíquico, a gente não consegue acessar essa criança dessa forma. Então a gente pode. A criança pode escutar a voz do professor, pode fazer online, pode, mas não esperar que essa criança participe. Mas que ela escute a voz do professor, que a professora cante um bom dia, a musiquinha da rotina. Então isso é válido, tá? Mas não é esperado que a criança fique. Uma outra coisa importante que os professores eles podem começar a fazer e que eu quero deixar marcado aqui, a importância do professor de todas as séries nesse envolvimento agora novo, né? Ou seja, está todo mundo se reinventando. Tem uma professora de educação infantil, que ela, de educação infantil não, do primeiro ano do ensino fundamental, ela falou: meu Deus, eu estou na boca de me aposentar e agora eu vou precisar me reinventar, né? Então, assim, a gente tem esses desafios. Eu sei que os professores estão fazendo tudo que podem para conseguir minimizar os efeitos desse distanciamento, mas tem coisas que não dá pra gente fazer em termos de educação infantil, né? Por essas questões que eu estava falando aqui do desenvolvimento natural da criança. Então, o que é que eu sugiro para vocês? Nesse momento, o professor, ele é um técnico da educação. Da mesma forma que os conselhos de psicologia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de fisioterapia, enfim, todos os conselhos das especialidades que estão aí no entorno da saúde, eles liberaram os atendimentos online, né, por videoconferência, utilizando essas ferramentas. Então, cabe ao professor também deter se sentir parte dessa equipe, né? Ou seja, vocês são especialistas e técnicos na educação. Então, nesse momento, o que eu entendo, a maior e melhor contribuição que o professor de educação infantil, principalmente do ciclo 1, é ofertar a esse pai, a essa mãe, os instrumentos necessários para que ela possa acessar a sua criança, o seu filho. Então, eu não posso esperar de um professor que ele consiga acessar e a criança consiga se manter atenta. Mas eu posso ofertar para esse pai um pouquinho sobre o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, falar sobre quem é essa criança do grupo 1, quem é essa criança do grupo 2, quais são as etapas do desenvolvimento que a gente espera nesse momento. Eu posso fazer uma videoaula? Posso, mas me direcionando aos pais. Pai, olha só, a forma como a gente precisa sentar para acessar a criança é dessa forma. Pra gente que é da área da educação, da psicologia infantil, é muito fácil, parece que é uma coisa simples demais. Mas eu sei que para as famílias, sentar ao chão, fazer perninha de índio, gente, eles não lembram mais. Então, às vezes, a gente faz críticas também com relação a esse papel da família no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento afetivo da criança, mas a gente precisa também instrumentalizar esses pais. Nenhuma família estava preparada para isso, para estar brincando integralmente com seus filhos, o tempo inteiro nessa relação de troca eterna, parece que é algo inacabável, né? Dicas e mais dicas do que fazer com esse filho. E assim, eu quero diminuir um pouquinho o nível de ansiedade de vocês, para que vocês percebam que a criança pequena, ela não tem um tempo de atenção tão grande. Por exemplo, a gente consegue na escola fazer sim algo maior. Por exemplo, a gente consegue fazer uma rodinha de 20 minutos, a gente consegue fazer uma interação com a criança e resgatar a atenção dela por pelo menos 20 minutos nessa idade. Então, as atividades da educação infantil, elas são cronometradas, né, com relação ao tempo de atenção que a gente sabe que a gente pode ofertar à criança. E agora vocês estão em casa, vocês não têm tantos recursos para estar o tempo inteiro fazendo esse tipo de rotina. Então eu quero diminuir a ansiedade de vocês e pedir às escolas que, ao invés de oferecerem aulas online para a educação infantil, videoaulas direcionadas aos alunos, que vocês passem as informações necessárias para que esse pai possa acessar melhor o filho. Por exemplo, eu como psicóloga na minha prática online das crianças menores, eu não atendo necessariamente a criança. Eu tenho feito atendimento às famílias. De que forma eu posso instrumentalizar essa família para acessar aquela área do desenvolvimento que eu preciso, que eu não quero que seja perdida nesse período de isolamento. Então eu peço a vocês da escola infantil, principalmente do ciclo 1,
que façam esse tipo de leitura e que vejam que realmente criança pequena não tem que ficar em frente à tela. Gente, esse ano, no início do ano, se eu não me engano, foi em início de fevereiro, meado de fevereiro, a Associação Brasileira de Pediatria lançou uma cartilha com as orientações com relação ao excesso de telas. Né? A televisão é uma tela, o celular é uma tela, o tablet é uma tela, o computador é uma tela. Então a gente quer o mínimo possível de crianças expostas a esse tipo de excesso, né? Ao excesso de telas e mais em contato com o outro, porque o desenvolvimento neuropsicológico ele se dá a partir da interação do outro com o outro. Então, com relação a essa dimensão, eu vou fazer um parêntesezinho, que eu tô falando muito mais da dimensão cognitiva, mas eu vou falar também um pouquinho sobre a questão social. Então, o que é que eu posso dar de dica para vocês, pais das crianças pequenininhas? Né? Que vocês, entre vocês, no grupo de pais, que é um grupinho menor, né? As salas de educação infantil dos ciclos menores, elas não são salas muito cheias, são salas mais diminuídas, acho que no máximo 12 a 15, no máximo 15 crianças. Que vocês façam sim esses encontrinhos. Não esperem que a criança fique interagindo, mas se vejam, se falem, permitam que a criança escute a voz do coleguinha, veja o coleguinha no ambiente de casa, mostre o quartinho, né? Então assim, façam isso porque a gente ganha um pouco dessa dimensão socioafetiva, que a escola é mestre em fazer isso e que infelizmente a gente perdeu, tá bom? Uma outra situação que eu gostaria de conversar com vocês, vou diminuir só um pouquinho a luminosidade, aí, acho que ficou melhor. Eu vou falar com vocês também sobre a dieta sensorial. Esse termo dieta sensorial vem muito das terapeutas ocupacionais, mestres nos aspectos sensoriais. Mandar um beijo aqui para Luciara, minha outra sócia, terapeuta ocupacional, com quem eu aprendo muito sobre esse desenvolvimento, sobre essa dimensão. Então, olha só, só para vocês terem uma ideia da minha experiência, esse pouco tempo que eu tenho feito atendimentos online, das crianças aí de 5, 6 anos, né, que eu atendo as famílias, mas eu sempre peço para falar um pouquinho com a criança quer porque quer me mostrar o quarto. Gente, eu peço a vocês para que vocês tentem observar o quarto do filho de vocês ou qualquer outro espaço da casa de vocês que vocês estão ofertando, como uma brinquedoteca, uma varanda, e observem a quantidade de estímulos que vocês têm disponível para essas crianças. Então eu vou utilizar um termo da terapia ocupacional para as crianças que normalmente estão dentro do espectro do autismo, ou tem algum tipo de alteração sensorial, que está ou hiperdimensionada ou hipodimensionada, e façam uma varredura no quarto dos filhos de vocês. Então são muitos brinquedos, são muitos recursos. E pelo que eu observo, são recursos maravilhosos. Você entra no quarto de uma menina, tem bicho de pelúcia espalhado no quarto todo, de todas as cores. Tem brinquedos que falam, que cantam, que só faltam soltar fogos. São muitos os estímulos. Então, nesse momento de isolamento, o que é que eu peço a vocês? Que façam uma dieta sensorial, da mesma forma como na escola a gente faz isso. Vocês podem ver, a escola eu acho que é o lugar onde mais recursos lúdicos, pedagógicos, sensoriais a gente tem. Então, são muitos. Então, o que é que eu peço a vocês? Diminuam. Peguem um saco plástico, um saco de lixo, não para doar. Se tiver que doar, ótimo, maravilhoso. Tem muitas instituições agora precisando de material. Em especial, lembrei aqui da COFA, que é a Casa de Oração Francisco de Assis, que é uma instituição que ajuda muito as várias famílias e que eles vão em casa buscar a doação, tá bom? Então, independente de doação, o que eu preciso é que vocês peguem esses materiais, diminuam o nível de estímulo que vocês deixam disponíveis para os filhos de vocês e façam como na escola. Na escola você chega na sala dos filhos de vocês, vocês vão ver um ambiente estimulante, mas tá cada coisa no seu lugar. Os brinquedos, os jogos, eles ficam dentro de um armário, eles não ficam expostos. Então façam isso. O que é que vocês devem deixar disponível para os filhos de vocês o tempo inteiro, integralmente? O livro. Né? O livro é o recurso pedagógico, é o recurso de estímulo que vocês podem deixar à vontade para que essa criança possa ver, manipular e mexer, certo? Uma outra coisa importante também, além de fazer essa dieta sensorial, é vocês entenderem um pouquinho do que acontece com essa criança de 2 e 3 anos, né? Elas estão passando agora por um boom de desenvolvimento sináptico, ou seja, as sinapses, que são as conexões neurológicas, elas estão acontecendo a todo vapor. Tudo é aprendizado, tudo. A gente agora está sem aula, tem aprendizado? Tem, de todas as esferas. O que é que é diferente? Poxa, então por que eu deixo meu filho na escola, meu filho pequenininho na escola? Porque a escola ela vai trilhar esse caminho
do melhor desenvolvimento, com os melhores estímulos, dosando, ponderando, estimulando, né? Essas dimensões todas que eu falei no início. Então, esse é o papel da escola, né? O papel afetivo, social, pedagógico, que é multi, né? Em casa, as crianças aprendem. Então, o que a gente precisa fazer agora nesse momento? Disponibilizar e entender o que é isso. Então, nessas sinapses todas que acontecem, a criança aprende tudo o tempo inteiro. Quando chega mais ou menos 3 anos, existe algo que é da natureza, o que a gente chama de poda neural, que é um mecanismo químico onde o excesso de conexão neurológica, ele é literalmente podado. E as estruturas de aprendizagens, elas vão ficando mais estabelecidas. Aquilo que realmente é significativo, aquilo que realmente foi aprendido, vai ficando e fica para a próxima etapa. Né? Existe uma teoria com relação a isso que eu estou te falando, que estuda principalmente as crianças que estão dentro do desenvolvimento atípico, né? Principalmente as crianças autistas, né? Mas isso acontece com todas as crianças. Então a criança que está dentro de um desenvolvimento típico, ela já está passando por essa poda neural. Pense aí, a criança de 1, 2, principalmente entre 2 anos e meio, 3 anos, elas estão passando por essa fase do desenvolvimento. Então tudo aprende. Vai chegar um momento que os aprendizados mais significativos, eles ficam para a próxima etapa. Então, cabe a gente agora ofertar os melhores estímulos. Não é super estimular. É bem diferente o que eu estou falando. A gente não deve super estimular as crianças, porque isso também faz mal. Né? Um cérebro hiperestimulado é um cérebro que fica em atividade constante. E inclusive, o excesso de tela gera isso, tá bom? Então, altera sono, altera fome, altera comportamento, então traz muitos malefícios. Então a gente não deve hiperestimular, a gente deve estimular a partir da demanda da criança, ou seja, se a professora está ofertando alguma coisa que é interessante, mantenha. Se você percebe que no meio do vídeo, ou no meio da atividade, a criança não está mais satisfeita com aquilo, acabou aquele vídeo, pai, é para você. É o que a escola está te oferecendo para que você entenda a melhor forma de você acessar aquela criança, tá bom? Então eu sou a favor das videoaulas, nesse sentido, onde a gente pode fazer a criança simplesmente aprender, mas principalmente com os pais, tá bom? Eu vou parar um pouquinho, porque tem alguma coisa acontecendo aqui nas mensagens que não estão subindo mais. Eu vou ver o que está acontecendo. Pronto, eu fiz um roteirozinho só para eu não me perder e não deixar de falar nada importante. Falei das aulas do grupo de pais, das crianças, que elas façam essa socialização entre vocês, pais. As aulas devem ser direcionadas para a família. Gente, uma coisa que é importante, é o que eu vou falar de mais importante nessa live de hoje. Eu preciso que as famílias, mães e pais, saiam da culpa. O que eu tenho recebido de mensagens, onde faz a mensagem toda, no meio da mensagem tem a palavra culpa, não é brincadeira. Tá? Vocês não têm culpa. Vocês estão oferecendo para os filhos de vocês aquilo que vocês podem. E no dia que vocês não ofertarem nada, absolutamente nada, acordou de pijama, dormiu e ficou o dia todo de pijama, tá valendo. Tá certo? Porque vocês estão dando para o filho de vocês aquilo que é de melhor, que é amor e afeto. Certo? O resto a gente vai conseguir, vai conquistar, porque a criança está aprendendo. A conversa que você está tendo, às vezes a alteração de humor, alteração de voz, é aprendizado também. A criança percebe que tem algo que está acontecendo que é diferente daquilo que acontecia. A criança está aprendendo e vai se desenvolver, tá bom? Então, por favor, pais, saiam da culpa. Combinado? Combinado? Eu quero combinado. Eu quero o legalzinho de todo mundo. Principalmente dos pais. Vocês estão ouvindo direitinho? Então, olha só. Espera aí que eu mexi aqui em alguma coisa. Agora. Pronto. Então todo mundo tá entendido com relação à culpa, né? Pronto. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora. Na verdade, eu vou dar uma parada, eu vou fazer uma pausa para as perguntas. Eu não pude parar para ver as perguntas e vou fazer pelo menos 2 que já me chegaram aqui. Que foi o seguinte. Uma foi de Fabiola, mãe de Adrianinho. Ela quer saber o seguinte, que tem a ver com isso que eu te falei da culpa. Quando a criança ela não consegue... Ela tem 2 filhos, né? Lara e Adrianinho. E
a pergunta foi, eu acho que foi direcionada para Adrianinho, que é quando a criança não consegue cumprir essa rotina escolar. O que é que deve fazer, né? Se impõe, se mantém a criança nesse processo ou se tira. Peraí, agora. E na realidade o que eu vou trazer pra vocês é isso. Não obriguem a criança a participar de absolutamente nada. Claro, a criança maiorzinha ela vai ter uma rotina mais estruturada. Vale a pena fazer os combinados, né? Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre combinados também. Que a criança de 2 e 3 anos ela ainda não tem uma estrutura cognitiva para entender o que é um combinado, mas a criança de 4 e 5 tem. Então saiam da culpa, tá, Fábio? Uma outra pergunta que veio aqui é o que fazer com uma criança pequena que começa a apresentar sinais de depressão pelo isolamento? Olha, gente, isso é uma pergunta interessante, mas que a gente tem que ficar muito atento. Existiu na rotina da criança uma mudança. O ambiente mudou, as relações mudaram, então é natural a gente esperar um comportamento atípico da criança, né? Tanto mais eufórico como um pouquinho mais de tristeza, de sentimento de isolamento, mas a gente não precisa agora caracterizar isso como uma depressão. Claro que, se você percebe no seu filho que essa fase está demorando de passar, eu digo demorando, vamos pensar agora no isolamento, porque normalmente a gente pensa 15 dias a um mês, a criança mantendo o mesmo comportamento para a gente solicitar um contato com o especialista. Mas nesse período de isolamento, vamos pensar em uma semana, né? Eu acho que uma semana a criança sem modificar o comportamento, eu acho que vale a pena contactar um psicólogo para estar orientando de forma mais específica, tá bom? Tem uma outra perguntinha aqui de Grace Kelly, né, psicopedagoga maravilhosa, ratificar que essa realidade é nova para todos e complementa que na escola a troca mútua entre as crianças propicia um tempo maior de interação entre elas. Exatamente. Então, essa dimensão socioafetiva todo mundo perdeu, né? Isso a gente já sabe e a gente vai ter que ficar contactando com outras crianças, mantendo essas crianças em contato com outros, para que ela entenda que ela está se comunicando, participando da vida da vovó, do vovô, né? Mesmo que seja por videoconferência. Lu, que é a terapeuta ocupacional Luciara, diz que os pais não devem se cobrar tanto, porque todos estão emocionalmente mobilizados. Sugere que as famílias podem fazer rodízio de brinquedos. Pronto, Lu, é isso aí. Aí veio agora a dica da especialista na dimensão sensorial, né? Então, a família pode fazer rodízio de brinquedos, separar em 3 grupos e fazer as trocas a cada 5 dias. Perfeito. Então, vocês podem pegar os brinquedos que estão no quarto, esses que eu pedi para que vocês tirassem, deixassem fora do alcance da visão da criança e ofertar brinquedos, 3 brinquedos por dia. Deixa essa criança explorar esse brinquedo. Né? No primeiro dia, às vezes, ela não vai nem querer. No segundo dia, vai ser algo já diferente, tá ali no meio da sala. Então, é importante que a gente vá oferecendo para a criança, aos poucos, os brinquedos. Eu tenho certeza que os recursos que vocês têm em casa são maravilhosos. Então, vamos fazer com que essa dieta sensorial aconteça para todos, as crianças típicas e as crianças atípicas. A gente aprende muito se estuda tanto a questão do desenvolvimento atípico, e muito desses estudos a gente traz para a realidade, né, do desenvolvimento da criança típica, tá bom? Pronto, tem mais alguma dúvida com relação a essa etapa do desenvolvimento que vocês queiram me perguntar, questionar? Deixa eu ver aqui. Nesse intervalozinho, eu queria pontuar para vocês que existem alguns sites, algumas páginas aqui no Instagram que têm feito um trabalho maravilhoso de ofertar informações importantes, informações sérias, para que vocês possam acessar depois. Inclusive, depois dessa live, eu convido vocês para a live de Alessandro Marinho Pietri, que vai acontecer às 18h30. Então, se vocês puderem emendar aqui a minha na dele, vai ser ótimo. Um psicólogo especialista também em desenvolvimento infantil, que tem realizado ponderações importantes para esse momento, tá bom? Tem uma questãozinha aqui de Maíra, mãe de Paulinha e Pedro. Quando Paulinha tem tarefas, não consigo deixar Peu, que é o menorzinho, sem tela. Então, o máximo que eu deixava, que era 1 hora, agora dura até 3 horas. Repara só, não é que a tela tenha que ser tirada. A gente só precisa ter o cuidado do que está sendo ofertado nessas telas, né? Tem muito conteúdo de crianças maiorzinhas, que às vezes a criança pequenininha é bombardeada com muito estímulo. Então eu sugiro, eu posso até depois fazer esse levantamento de séries, de desenhos, que tem menos estímulo visual. Um aqui que eu me lembro de forma... veio na minha cabeça agora, é Pocoyo. Né? Pocoyo é um desenho
né? Não sei se vocês conhecem. É um bonequinho azulzinho que tem a cabecinha azul. Ele é pequenininho. São pouquíssimos recursos que aparecem na tela. Tem também aquela coleção Baby Einstein, maravilhosa também. Então, assim, tentem ofertar, já que vai ter que ofertar tela, tentem ofertar a tela que seja adequada para essa faixa etária, tá bom? Eu prometo que depois eu vou fazer um levantamento dos principais recursos que a gente já tem em termos de mídia, que foram produzidos para a criança pequenininha, tá certo? A gente não tem que ter o excesso, mas se a gente vai ter que ofertar, que a gente oferte aquilo que é interessante. Tem um infantil, que eu me lembro das meninas pequenininhas, que era de alguma coisa de dormir, eram cantigas brasileiras, da cultura popular brasileira, tocadas por... Era formiguinha, cigarra. Gente, eu vou procurar tudo e vou mandar e vou postar pra vocês, porque são recursos interessantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As rotinas, alimentação, higiene e brincar pode ser a melhor maneira de aprendizado e interação no período de isolamento, tá? Então, manter uma rotina. Como eu falei na outra live, a gente não precisa fazer rotina por horário. A gente vai fazer rotina por turnos, né? Para que vocês, pais, não fiquem tão ansiosos com relação ao cumprimento dessas rotinas, tá bom? Pronto, eu vou passar agora... tem só mais uma aqui, de Maíra também. Eu tô conseguindo até fazer as atividades sugeridas pela escola com Peu, mas tô achando muita tela. Não dou conta de fazer a atividade de Paulinha e deixar ele sem tela. Mas aí eu já respondi, viu, Mai? Eu vou fazer um levantamento bem legal pra vocês. A gente não tem que se preocupar com conteúdo. Eu vi aqui uma perguntinha falando alguma coisa, um comentário sobre conteúdo. A gente não tem que se preocupar com conteúdo agora nesse ciclo 1 do que eu falei da educação infantil, tá bom? Nesse ciclo da educação infantil, a gente trabalha a exploração do mundo, e é ofertado à criança esses objetos para que ela explore e para que ela aprenda. E que esse aprendizado ele permaneça para o outro ciclo, né? Para que quando aconteça essa poda neural, aquilo que foi realmente significativo, ele continue para a próxima etapa, que eu vou falar agora. A próxima etapa Ai, Estezinha, que bom que você fez um comentário sobre o Pocoyo. Josi tá colocando aqui, meu filho ama Pocoyo até hoje, ele tem 7 anos. Pocoyo é super reforçador pra mim, então vamos lá. Vamos pesquisar os episódios de Pocoyo. Guilherme também adora Pocoyo, né, Giga? Vamos lá. Deixa eu entrar agora, gente, na pró... e aqui alguém lembrou. MP Baby. Mariana, obrigada, Mari, pela lembrança. MP Baby é essa série que tem... Eu comprei em DVD, eu não sei se tem disponível, mas é capaz de ter no YouTube. Enfim, vamos varrer aí pra procurar esse MP Baby, que é sensacional pra criança pequena. Vamos lá. Pronto, eu vou entrar agora na etapa do ciclo de educação infantil 2. Esse ciclo, em especial, me interessa grandiosamente, e eu vou tentar passar para vocês o máximo que eu puder de orientação e de conhecimento, né? Para quem não me conhece, como eu sou pedagoga também, então eu iniciei minha vida profissional numa sala de aula com crianças de educação infantil do grupo 4. Então, eu sou uma apaixonada pela sala de aula, apaixonada. Se eu tivesse mais tempo na minha vida, eu seria professora de educação infantil, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu amo estar com crianças, amo brincar com crianças, amo sentar no chão e fazer a brincadeira e ver e sentir e me emocionar com as descobertas. O ciclo 2 da educação infantil, ele é lindo. Então, a criança passou pelo sensório motor, está entrando agora no pré-operacional. O pré-operacional é a fase onde para os pais vai ser um trabalho, mas pra gente é uma delícia, porque é a criança questionadora, é a criança que já começa a ter um pouquinho de lógica no pensamento. Ela começa a perceber que as coisas têm uma consequência, né? E aí ela vai começar a testar os pais com relação ao comportamento. Então é aquela fase onde a criança sabe que tá fazendo errado e vai ali, continua fazendo e espera a reação do pai e da mãe. Então é a etapa do que a gente chama assim, a etapa da experiência. Então a gente trabalha muito nessa etapa de educação infantil do ciclo 2, 4 e 5 anos, grupo 4 e grupo 5, as experiências. Então eles ficam enlouquecidos. Se você for observar essas crianças nessa idade, o que é que elas fazem? Se você coloca ela na frente de um mágico, né, pra assistir alguma cena de mágico, gente, vocês não têm noção. Vocês olham pra cara da criança, eu choro, não vou mentir não, que quem me conhece sabe. Eu me emociono com as reações das crianças. Então elas acreditam que aquilo é verdade. Elas acreditam em tudo que elas veem e assistem. Então também é a fase dos medos. Começam a ter medo, porque a realidade, a faixa etária do ciclo 2, do grupo 2, quem tá me pedindo aqui, ó, o ciclo 2 da educação infantil
é o grupo 4 e o grupo 5, crianças que estão ali entre 4 e 5 anos, certo? Sempre entendendo que a criança de 3 anos e meio, ela tá entre um e outro, a criança de 5 anos, ela tá entre o 5 e o 6, né? Então, não é algo fechado, não. É só pra gente ter uma noção do desenvolvimento como um todo. Então, nessa fase, a criança, ela começa a ter medo. É a fase da fantasia. Então, é a melhor fase do faz de conta. É a fase onde a criança gosta de se fantasiar. Gosta de se fantasiar quando a fantasia é confortável, porque a criança gosta de se fantasiar. Mas quando a fantasia ela é desconfortável, não tem quem goste. A criança fica realmente incomodada. Mas, de forma geral, a gente pode criar situações de fantasia, de brincadeira, de profissões, né? De faz de conta de salão de beleza, de bombeiro. Então, é a fase onde a criança pode multiplicar o conhecimento. Nessa fase, as videoaulas, elas funcionam sim, mas com o mesmo propósito. Funciona para... Já vi o horário, que eu tô preocupada com o horário, que eu falo muito. Então, assim, nessa fase, a criança... Já vi, Giga. Sim, então é a fase do desenvolvimento... Olha, me perdi. Da fantasia. Então, essa criança, ela gosta de estar nesse universo da fantasia. E é importante a gente estimular esse processo aí do faz de conta, certo? Então, em casa, brinquem mesmo. Brinquem de salão de beleza, de bombeiro... Enfim, cria as situações. Sim, eu tava falando das videoaulas, lembrei. Então, essas videoaulas, elas são importantíssimas. Por quê? Porque vai novamente instrumentalizar esses pais no que eu posso oferecer para essa criança, gente. Os professores, eles são mágicos. Eles criam. Eu me vejo nisso, me coloco muito nisso. Gente, é a cabeça da gente que tem esse... Eu sou pedagoga, professora de alma. A gente cria o tempo inteiro, não para, a gente é o tempo inteiro inventando. Então os professores, nesse momento, eles são os melhores técnicos para vocês. Então vale a pena a videoaula sim, não direcionada ainda para criança. Claro que a criança vai participar, vai ver a professora, vai se interessar mais tempo do que a criança pequenininha, mas ainda assim, essas videoaulas eu acho que ela tem que ser direcionada para os pais. E se puder, sempre contextualizar com algo teórico, com algo que a professora, que o pai entenda o porquê. Né? Então, assim, eu tô fazendo hoje uma varredura rápida sobre o desenvolvimento infantil. Gente, só que ele é multidimensional, é muita coisa, né? Então, assim, quem ama a infância, né, me entende, né? Dessa ansiedade de querer passar tudo pra vocês ao mesmo tempo. Mas é porque realmente é uma fase belíssima, né? Então, reforço com vocês, o que vocês estão ofertando é amor, é afeto. E isso não pode estar atrelado à culpa. Aquilo que o professor, que a escola vai estar oferecendo, tem que ser um recurso positivo, que eu vou fazer no tempo que eu puder. Não existe acúmulo, então a gente vai fazendo no tempo que a gente pode. Então vou falar agora um pouquinho das crianças que estão aí entre os 5 e os 6 anos, que é a fase da leitura e da escrita, né? Aquilo que a gente pensa que é algo muito importante, e realmente é importante, mas tem que ser importante, tem que ser prazeroso, tem que ser uma descoberta. Né? Criança nenhuma aprende a ler e escrever fazendo só caligrafia, fazendo só atividade gráfica, sem ter um contexto por trás disso. Então aqui, eu tô vendo que na live eu tenho professores de escolas diferentes, com propostas educacionais diferentes. Então eu não vou me deter na questão metodológica da alfabetização nessa live. Na próxima eu falo, eu quero conversar e faço questão de conversar com vocês sobre as propostas pedagógicas da alfabetização. Nessa não. Nessa o que eu vou falar para vocês é o seguinte: as propostas pedagógicas das escolas são fundamentadas. Não existe uma proposta de alfabetização que é mais ou menos importante, ou errada, ou uma errada ou uma certa. Não existe isso, tá certo? Então as propostas que as escolas oferecem para as famílias são propostas fundamentadas, tanto que as escolas estão aí e têm feito um bom trabalho, né? Digo isso de carteirinha porque praticamente eu conheço todas as escolas de Salvador. Se eu não conheço todas, conheço pelo menos 70%, né? E são escolas que buscam realmente um trabalho bem feito, fazer um trabalho de qualidade. Então, com relação a essas crianças, aí sim, a importância da escola nesse momento para estar trabalhando um pouquinho o aporte teórico dessa fase, junto com os pais, né? Minha sugestão aí vai para os orientadores, coordenadores dessa etapa do desenvolvimento, é que vocês façam reuniões online com as famílias para passar um pouquinho mais de segurança com relação a esse aspecto dessa fase da alfabetização, né? Que é delicada, é importante. As crianças não vão ter perdas pedagógicas com relação à alfabetização, porque a alfabetização, gente, é um processo.
né? A gente começa a alfabetização a partir do nascimento. Então, vivemos no mundo letrado. Não existe, por exemplo, uma sala de alfabetização. A gente culturalmente entende que o primeiro ano, que era a antiga alfabetização, sala de alfabetização, era o momento que a criança aprendia a ler e escrever. Mas isso vai desde o nascimento. A criança nasce no mundo de letras, de símbolos, de desenhos. Então, isso vai sendo trazido como um aprendizado. E quando você chega, assim, na sala do primeiro ano, que são as crianças que estão aí entre 5 e 6 anos de idade, né? Estão nessa fase, 5, 6, 7 anos de idade, elas estão preparadas neurologicamente para esse aprendizado. A alfabetização, leitura e escrita, ela não acontece num clique, tá bom? Existe uma metodologia para que a gente alcance a melhor maneira da criança ensinar. A gente ensina para a criança aprender. E isso é provado cientificamente. Eu sou a favor de uma pedagogia científica. Então, o que a gente tem em termos de ciência, que é essa etapa do desenvolvimento, precisa sim de metodologia, tá? Metodologia própria. Então, cabe às escolas agora, nesse momento de isolamento, provocarem um pouquinho, né, os seus professores e coordenadores, para que ofereçam a vocês, pais, esse tipo de informação. Então, vocês precisam saber quais são as etapas da alfabetização. Então, quantas e quantas vezes as escolas se acabam para oferecer reuniões, né, atividades com as famílias fora do horário escolar. Às vezes tenta fazer no próprio horário escolar para que a família tenha uma adesão, mas o tempo é muito curto, a gente termina falando coisas, deixa de falar outras coisas. Então a gente está tendo agora uma oportunidade, enquanto escola, fenomenal, importantíssima, para a gente fazer tudo que a gente não consegue durante o ano. Às vezes a gente tem reunião, uma escola que só tem reunião uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Gente, a gente está tendo a oportunidade agora de oferecer para essas famílias o melhor que a gente tem para dar, que é a informação pedagógica, né? Então, que ela é muito importante, ela é muito valiosa, e tenho certeza que os pais vão amar receber essas informações, né? Esse aporte teórico e prático da vivência de escola, tá bom? Então, eu penso que a educação infantil, ela deve ser vista nesse modelo, né? Ofertando atividade, sim, para as crianças que precisam já fazer atividade, dosando essas atividades. A atividade gráfica, ela não é mais importante do que a conversa, do que a leitura. Leiam para seus filhos. A vivência e a experiência do leitor dentro de casa faz com que a criança se interesse por aquilo. Leia para seu filho. Se seu filho ainda não lê, leia. Se seu filho já lê, faça a leitura compartilhada. Crie o final da história, modifique a história. Enfim, não vou dar dica não, que eu quero que as escolas façam isso. Eu não vou falar mais nada com relação ao que eu quero que as escolas façam, que eu quero também que vocês se surpreendam com o que a escola tem para ofertar para vocês, certo? Que mais? Querem me perguntar mais alguma coisa sobre essa fase do desenvolvimento de 4 e 5 anos? Vou tirar um pouquinho o óculos que tá embaçando. Ju, de saudade. Carol tá dizendo aqui que tá com saudade de você. Pro Ju, uma alfabetizadora maravilhosa. Alfabetizadora do Colégio Antônio Vieira. Tá lá no primeiro ano do Colégio Antônio Vieira e no primeiro ano da escola Quimimo. Fal tá botando aqui. Eu também estou no meu ritmo e no de Gabi. Senão eu piro. Eu não quero ninguém pirado. Eu quero todo mundo com muita sanidade mental. Me liguem quando vocês quiserem. Eu tenho esse meu... Liguem não, né? Porque eu não tenho como passar o telefone pra vocês. Mas assim, o meu Instagram virou público, né? Eu tô me ambientando também com essas novas tecnologias. Então, assim, vocês têm um direct que vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Eu vou ter o maior prazer em responder, porque eu amo a educação. Eu amo o desenvolvimento infantil. Então, além de estudar muito, eu gosto do que eu faço e quero compartilhar com vocês o máximo que eu puder para que essas crianças se desenvolvam plenamente. Deixa eu ver aqui, tem três ponderações aqui, ó. A Lê pede para falar sobre o ensino fundamental. A Lê, eu falei sobre o ensino fundamental na live anterior, mas como a gente está com um tempinho aqui, eu posso fazer um pedacinho para vocês um resumo do que eu falei na outra. Maria Verena pede para falar das crianças maiores, isso. E Carol, medo de perda de aprendizado com a filha Marina, que está nesse processo de alfabetização. Despreocupa, tá bom? Despreocupa mesmo. As escolas, elas vão estar modificando, né? Algumas já estão se organizando para oferecer um processo de educação EAD mais efetivo, mais próximo de vocês. E eu acho que as escolas precisam ofertar isso sim para as famílias. A Aline tá aqui. E brinquem com as crianças, elas aprendem brincando. Exatamente, a Aline, a orientadora aí do Vieira. Esqueci só a série, acho que é segundo ano do Vieira. Tá participando aqui com a gente.
eu também quero do Fundamental. Tá, então eu vou falar um pouquinho do Fundamental 1, tá bom? Pra eu não me alongar muito, eu vou fazer um resumo. Então as crianças do Ensino Fundamental 1, elas estão ali entre o primeiro ano, que é a alfabetização, e o quinto ano do Ensino Fundamental. Então são crianças maiorzinhas, que elas já conseguem, sim, seguir uma rotina mais estruturada, né? Agora, precisa ainda do apoio da família, como eu falei na live anterior. A criança do Ensino Fundamental 2 é que ela já pode ser colocada mais independente. A criança do Fundamental 1 precisa sim fazer o acompanhamento junto com a família, né? Então o que é que eu sugeri na live anterior e que eu acho que vale a pena e que eu tenho tido bons retornos? É importante que a agenda online, quando chega para vocês a partir do EAD, que é o ensino à distância, que vocês passem essa agenda para a agenda física. Então a criança vai ter aí um recurso que já utilizava anteriormente e agora vai poder passar essa agenda online para a agenda física e vai seguir aquelas orientações. Vocês, enquanto pais, vão mensurar se aquelas atividades elas vão demandar um tempo grande ou se vai ser uma atividade que vai ser mais rápida, né? Então, se for uma atividade que vai ser mais rápida, vocês vão fazer os combinados, né? Como a gente tem combinado no dia a dia da gente. A criança de 4 e 5 anos, lembrando, só voltando, elas já fazem parte do grupo dos combinados. Então, o combinado é algo que é partilhado entre o que eu digo, o que meu filho diz, e a gente chega a um acordo comum. A regra, não. A regra, ela vem de cima para baixo e a gente precisa entender que ela existe por uma causa, por uma razão, tá? Então, isso aí é importante que fique bem esclarecido. Então, as crianças do Fundamental 1, elas já conseguem fazer esse tipo de entendimento e de seguir uma rotina mais estruturada. Agora, muitas escolas se perderam um pouquinho no início, né? Era um excesso de atividade, estressou criança, estressou o pai, e estresse e aprendizado não combinam, tá? Então a gente precisa criar um ambiente favorável para que essa criança sente, entenda aquilo que tem, se é assistir uma live, se é assistir uma videoaula, se é participar de um fórum, se é fazer uma atividade, se é assistir um vídeo sobre um tema. Então a gente vai mensurar esse tempo e dimensionar isso durante a rotina da criança, certo? Vou parar aqui porque eu me distraí rapidamente com algum comentário aqui de vovoção. Vovoção é minha mãe, viu, gente? Sua importância está sendo fundamental neste processo. Vovó Tânia também, as vozes realmente participando efetivamente do desenvolvimento desses filhos. Fazendo um parêntese aqui, minha mãe tem feito, dia de quarta-feira, sempre uma contação de história para as crianças, que ela é muito boa nisso. Ela conta, então junta os netos todos e amigos e participam desse momento de troca de experiência através da história. E vovó Tânia tem histórias para dar e vender. A história da vida dela é belíssima, é maravilhosa, a história de superação, de mulher retada que conseguiu vencer na vida diante de um momento social extremamente machista, né? Enfim, fiz esse recorte aqui porque eu me distraí aqui com um comentário de Giga. Cuidado, Giga, com os comentários para me atrapalhar aqui. Então, sim, voltando para o ensino fundamental. Então, vale a pena fazer essa agenda. Esse ambiente precisa ser um ambiente limpo, de estímulos também. Desde pequenininho, essa limpeza de estímulo, essa dieta sensorial precisa ter por muito tempo. Até a criança conseguir entender que para ela estudar, ela precisa de menos estímulo, né? Então, vale a pena também a gente colocar a criança com uma roupinha confortável, não colocar a criança para fazer tarefa de pijama, né, à vontade, de qualquer jeito, porque a gente precisa mostrar para ela e pro nosso cérebro, pro cérebro da criança, que ali agora teve uma mudança, né? Preparar esse cérebro para aquilo que ela vai estar recebendo. Essas foram dicas que eu dei na live passada e que foram interessantes, que eu vi um retorno positivo mesmo. Quem mais? Tá desculpado, Giga. Quero mandar um beijão aqui pra tia Vera, gente. Tia Vera, eu tenho 2 tias Veras maravilhosas em minha vida. Tia Vera, que é a madrinha de minha filha, Rafaela, que é um anjo na minha vida, uma pessoa de um coração gigantesco, maravilhosa mesmo, tô morrendo de saudade. E tia Vera, que é minha tia do Solar das Mangueiras. Eu fui cria do Solar das Mangueiras, um prédio que tem ali na Ladeira da Barra, onde a gente brincava muito. A gente tem um grupo de WhatsApp ainda que a gente dá muita risada ainda. E tia Vera era aquela tia maravilhosa que quando a gente fazia alguma coisa errada, o porteiro ligava e ela não ligava pras outras mães, sabe? Ela orientava a gente, era massa, muito legal. Tia Vera, morro de saudade, morro de saudade. Silvinha aqui, parabéns, Claudinha, muito importante esses esclarecimentos. Acalma os pais. Amei sua história no áudio pra ele, Chaconça. Perguntem mais, viu, gente? E o pessoal, minha mãe tá querendo todo mundo colocar que coloque no grupo, viu? A gente vai ter que fazer um super grupo de histórias da vovoção. Vamos lá. Foram ótimas as dicas.
Gente, podem fazer perguntas, viu? Vamos lá, também quero esse grupo de vovoção. Oi, Naira. Vocês querem perguntar mais alguma coisa com relação a essas etapas do desenvolvimento? Vou pegar aqui só o roteirozinho pra ver se eu deixei de falar alguma coisa, tá bom? Pronto, eu acho que eu falei um pouquinho de tudo, gente. Eu não quero me alongar muito na live, não, porque eu quero deixar esse momento também de finalzinho. A gente tem aqui, acho que mais 10 minutinhos pra eu esclarecer pra vocês algumas dúvidas que você tenha. Aí eu vou pedir agora ao meu assessor, Guilherme, por favor, me assessore aí com relação aos comentários e às perguntas. Nanda Neder, um beijo aí nos filhotes. Livinha. Querem fazer mais alguma pergunta? Vamos lá, podem perguntar o que vocês quiserem. Tô aqui pra ajudar vocês, gente, no que for necessário mesmo. A gente vai ter que fazer um super grupo de histórias da vovoção. Vai ser fantástico. Aqui, Nimara tá perguntando aqui o que acha desses jogos que eles interagem com... Ah, gente, que bom, Nimara, que você fez essa pergunta. Gente, eu tô encantada com esses recursos de... alguns aplicativos de jogos, né, que o pai e a mãe tem que estar do lado, tem que estar colado para saber do que se trata, mas assim, são jogos que as crianças interagem entre si. Eu tenho uma mais velha, a filha mais velha de 11 anos, e tenho uma mais nova de 7 anos, vai fazer 8 esse ano. E ela interage muito com as outras coleguinhas e da turma através de alguns joguinhos. Eu vou citar o que ela mais usa, mas eu vou alertar que é uma... não sei se é uma plataforma, eu não sei nomear isso. Mas assim, eu sei que é um jogo que tem vários jogos dentro desse jogo, dessa plataforma, que é o Roblox. Não sei se vocês conhecem, todos conhecem, até se tiverem alguma crítica também é importante que vocês me passem. Mas os jogos que eu autorizo as minhas filhas jogarem e interagirem com as outras crianças são jogos que eu já fiz uma avaliação e percebo que são jogos que são tranquilos, que não são jogos que vão gerar nenhum tipo de dano. Agora, sempre com o cuidado de não exagerar no tempo. Teve um dia que eu me perdi no horário e minha filha ficou muito tempo jogando. Né? Se eu deixasse, eu acho que ela ficava, sei lá, mais de 3 horas no jogo. E então esse cuidado a gente precisa ter, tá bom? Agora não me culpei não, viu? Só pra gente lembrar da questão da culpa. Ai, minha filha ficou muito tempo no computador, minha filha ficou muito tempo no celular. Sou uma péssima mãe, não prestei atenção nisso. Não existe isso. Somos mães maravilhosas. Somos pessoas que queremos o melhor para os nossos filhos. Se erramos porque amamos, não erramos porque queremos. E os filhos, gente, eles aprendem com os nossos erros também. Eles vão lá, eles vão ver que a gente de alguma forma exagerou, que a gente falou mais alto, né? Eu recebi também uma mensagem de uma mãe, também nesse processo de culpa. Hoje eu perdi a cabeça com meu filho. Gente, quem nunca perdeu a cabeça com o filho? Eu já perdi a cabeça com meu filho, viu? Com minhas filhas, viu? Eu sou mãe, psicóloga, pedagoga e já gritei, já pedi desculpa no momento que eu precisei pedir desculpa. Então a gente perde a cabeça mesmo, somos humanas e eles aprendem com isso. Qual live que ocorrerá logo mais? Gente, às 18h30 vai acontecer a live com o psicólogo Alessandro Marim Pietri na Desenvolver Bahia. Entrem depois, por favor, eu peço a vocês para que vocês passem lá na página da minha clínica, cdr.salvador. Lá eu disponibilizei muitas dicas interessantes. Inclusive tem a página de Alessandro Marim Pietri como sendo uma grande referência nesse momento de isolamento. Eu não perco nenhuma live dele. Ele tem feito 3 lives por semana. Uma sozinho, uma com um convidado para falar sobre temas diversos, principalmente da vida adulta. E a de domingo, que vai ser agora, que é ele sozinho. Na verdade, quarta-feira, são 3. Ele vai explicar direitinho na live dele, mas são fenomenais. Tá bom? Vale muito a pena. Carol tá perguntando aqui. Carol, eu não estou limitando o tempo do celular aqui em casa nesse período, certo ou errado? Carol, eu não vou dizer certo e errado, faça o que você pode. O que eu tô alertando é só que o excesso de telas, muito tempo de telas, pode gerar algumas alterações na criança. Alterações de sono, de alimentação, de comportamento. Então, se puder dosar isso, dose, pegue um livro, faz pintura. A criança normalmente não vai querer, ela vai fazer uma birra. Alessandro Marim Pietri vai falar também um pouquinho sobre isso, viu? Sobre birras
nessa fase, vale a pena assistir. Então eu não acho que vale a pena deixar livre não, tá? Mas pondere, veja, ela vai se chatear, ela vai ficar emburrada, mas o tédio faz com que a criança crie. Não esqueçam disso, gente. A criança, quando está entediada, quando ela fica chateada porque perdeu o celular, porque não pode mais, dê 20 minutos, não vou dizer nem 30, dê 20 minutos e ela vai estar criando alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Que tempo máximo você indica por dia? Com relação às telas, Janaína tá perguntando aqui, se for com relação às telas, divida em tempos, né? Ou seja, a Associação Brasileira de Pediatria, para criança maiorzinha, ela autorizou não, ela indicou no máximo de 1 hora, dividida em tempos, né? Então você pode pegar lá 15 minutos ou 30 minutos, 30 minutos. Vamos pensar que a gente pode utilizar um pouquinho mais, porque a recomendação foi antes da pandemia, mas sempre com esse cuidado. Percebeu que a criança tá tendo algum tipo de alteração de comportamento, de insônia, né? Com sono, com a alimentação, vale a pena repensar essa questão do uso das telas. Josi Reis está aqui perguntando, tem um filho único, ele tem 7 anos, ele gosta muito de jogos, mas me preocupo com relação à socialização. Alguma dica? Olha, se vai usar tela, tenta ver esses aplicativos que são de jogos compartilhados online, que aí você pode entrar junto com os colegas e ele vai brincar junto com eles. Gente, o tempo já está esgotando. Eu quero ver se tem mais alguma dica para eu passar para vocês ou alguma pergunta. É isso, o tempo de tela, ele é muito relativo com relação à idade. Até os 2 anos, gente, a gente orienta a tela 0. Só que eu não vou dizer isso pra vocês, assim, eu não vou esperar isso de vocês agora, né? Mas o mínimo de tela, e se vai ofertar tela, como eu falei no início, oferte algum conteúdo que seja adequado para a criança, tá bom? Como eu falei, eu vou fazer uma varredura e vou deixar no meu Instagram e vou deixar também no Instagram da clínica algumas dicas de recursos de mídia que foram feitos pensando na criança pequena, tá? Tamo junto, prima. Um beijo, tia Elisa Maria. O problema é que eu estou trabalhando em casa. Eu imagino, tá difícil mesmo, tá difícil pra todo mundo, né? Mesmo pra quem não tá trabalhando, gente, o trabalho doméstico, o trabalho do dia a dia, ele é muito complicado. A gente precisa colocar as crianças também pra participar disso, e isso é aprendizado, tá? Lembrar que esse momento onde a criança tá lá ajudando a tirar uma mesa, a forrar a cama, isso tudo é um aprendizado. 11 anos, vamos ler mais pras crianças, viu, gente? Eu tenho visto que o hábito da leitura, ele, por conta do próprio uso do celular, os pais, de forma geral, eles têm diminuído muito o uso do recurso de livros para fazer a criança ler. E na próxima live que eu vou fazer sobre esse processo de alfabetização, eu vou me deter nisso. E valeu, Priscila. Desenvolver Bahia, isso mesmo, a página de Alessandro Marinho Pietri. Carol, deixa eu ver aqui, Mai tá perguntando, Carol, quando eu tiro de Paulinha, ela fica muito chateada, reclama, então eu falo pra ela inventar o que fazer. Demora, mas ela vai e se vira. Isso mesmo. Eu vou chamar agora, gente, minhas 2 filhas. Me pediram muito pra participar. Eu quero que elas façam a leitura disso aqui que tá aqui atrás, ó. Que são as regrinhas da família. Que eu acho que é uma dica importante pra que vocês tenham na casa de vocês. Tá bom? Pera aí que eu vou chamar. Giovana e Rafa, vem cá. Parabéns, primo, gente. Eu faço isso com amor mesmo, viu? Tenho certeza. Eu falei pra Flavinha, pra minha prima outro dia, que por mim eu queria orientar o mundo. Vamos lá, aqui Rafaela, cadê Giovana? Hey. Aí Gigi, vamos ler aqui? Nossas regras aqui da família. Primeira regrinha, lê aí, Giovana. Fale com amor. Fale com amor. Lê aqui, Rafinha. Só tem 2 minutos. Perdoe a todos Instantes. Perdoe a todos instantes. Bora, Gi. Assim. Tenha boas maneiras. Rafinha. Sai da frente aí, Gi, por Sorry. favor. Obrigada. Sorry. Dê sempre o melhor. Dê sempre o seu melhor. Gigi. Fique sempre por perto. Fique sempre por perto. Aqui Seja agora. grato. Seja grato. E a última e linda, qual é? Ame incondicionalmente. Então, gente, fica aí as minhas dicas, orientações para vocês pais, para vocês professores, coordenadores e orientadores, tá bom? A live vai ficar disponível por 24 horas. Eu vou tentar salvar a live, eu ainda não sei fazer isso, mas vocês podem acessar novamente, certo? Vou ler aqui um comentário aqui de Aline. Crianças maiores já podem usar os meios de comunicação para estreitar as relações com os amigos também, chamadas de vídeo. Fazer chamadas de vídeo, isso mesmo, com mais de um coleguinha.
Isso eu orientei mesmo para fazer. Obrigada, Cal, tentando colocar uma rotina para elas em relação aos afazeres domésticos. Tenho colocado Clara para lavar pratos. Aqui também a turma lava. Hoje mesmo foi Gigi que lavou. Pensar que as telas não existiam. Exato. E hoje tem demais, gente. Pronto, um beijo no coração. Quero todo mundo agora se mantendo conectado na live de Alessandro. Combinado? Novas dicas, uma nova visão, uma nova forma de participação também. E vamos aproveitar esse momento e tirar dele os maiores ensinamentos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau. Contem comigo, viu? Qualquer coisa no direct, podem me acionar lá, tá bom? Um beijo. Obrigada pelo elogio.